Galera, agora sim, ao vivo mais uma vez. Você que tem, deixa o like, se inscreve, compartilha com a galera. Se tá vendo antes, significa que você é membro. Se você é membro, você tá ajudando a gente com 99 por mês. Se não tá ajudando, pra você. Ó, chegamos no assunto aqui agora, Renato Gaúcho no Fluminense. Ele chega para ser talvez o salvador da pátria do Fluminense nesse ano. Fluminense que vinha no dinizismo, que eu acho pífio. Júlia é defensor. Eu acho pífio o dinizismo. Depois, não funcionou de 2024, veio com o Mano, que também não funcionou, mas deu para salvar. Não funcionou o humanismo. Não funcionou o humanismo, porém, salvou o time de cair. E aí ele já peca no final do ano, peca pra caramba no estadual, ele segue, é demitido na primeira rodada do Brasileiro e chega o Renato Gaúcho. Júlio é o maior frequentador dos jogos do Fluminense na vida, daqui dos três. Frequenta bastante, para de onda. Frequenta. E aí Ele tem uma carteirinha, se bobear. Sócio. Pula na Laranjeiras direto. Júlio, queria saber com você, o que você achou dessa chegada do Renato? É o Salvador da Pátria? Era o melhor nome? Não era o melhor nome? Quem poderia ter vindo? Enfim. Bom, dos nomes ventilados, o melhor nome foi o do Luiz Castro, mas os valores assustaram o Fluminense, então não posso fazer nada. Mas Mano Menezes é aquele cara que eu sempre digo, ele faz um bom arroz com feijão, é um cara que consegue ter o elenco na mão, consegue gerir bem o grupo, tem jogadores ali que já trabalharam com ele em alguns outros clubes, o próprio Thiago Silva também trabalhou com ele no Fluminense. Então, assim, é um cara que tem o elenco na mão, tem tudo para poder fazer um trabalho melhor do que o do Mano. Não vejo o Fluminense virando uma potência para poder, vai disputar o Brasileiro, a Sul-Americana, o Super Mundial. Não, o Fluminense vai jogar. Se ganhar alguma coisa, acredito que vá bem na Copa do Brasil, pode pensar em umas quartas, semifinais, por que não? No Brasileiro, como eu falei, fica ali naquele nem, aquela água de salsicha. Se pegar alguma vaga de competição sul-americana tá muito bom. E então, assim, eu vejo o Renato, a própria estreia do Renato foi uma estreia com o Fluminense um pouco mais, com uma atitude, time de atitude diferente. O gol do Fluminense na vitória do Bragantino foi do Martinelli, o menino estava sendo vaiado durante o final ali do segundo tempo, né? Segundo a torcida, ele vem cometendo erros, acho que até são vaias injustas para o jogador do Fluminense. E sai o gol do Martinelli para extravasar o Fluminense, tentar uma virada de chave. Foi um primeiro jogo muito mais na conversa do que alguma coisa propriamente tática do Renato Gaúcho. Então, assim, acho que ele ainda deve fazer algumas alterações no time do Fluminense, ter algumas, talvez, contratações pontuais para poder fazer. E sobre o Super Mundial, acho que muda muita coisa pro Fluminense, não. É se classificar em segundo e cair nas oitavas como todos os brasileiros. Liga o som. Ligo. Liguei. Pô, o que você achou da chegada do Renato Gaúcho? É de fato o cara que vinha para salvar? Por exemplo, ano passado o Corinthians passou o mesmo perrengue que o Fluminense. Você traria o Renato Gaúcho, por exemplo? Apesar dele não ter tanta identificação com o Corinthians como ele Primeiro, o Renato não foi quando o Corinthians tentou contratar o Renato, né? O Renato não foi, né? A filha fez campanha, tudo, né? Levou meio mundo de corintiano como seguidor de Instagram dela e acabou que ele não foi pro Corinthians. Uma coisa que eu vou completar no que o Júlio falou é que os últimos trabalhos do Mano ele vem muito questionável na questão do gerenciamento de elenco, né, cara? Porque, porra, ele tretou com o Marcelo, ele tretou com o Thiago Silva. O que ele fez com o Yuri Alberto na época do Paulista, assim, foi desumano. Então, assim, o Mano, acho que ele tem que começar a repensar a questão da carreira dele daqui a uns anos, porque, assim, pô, não dá pra tratar... Ele não tá com o rei na barriga, por exemplo? Tá, mas o Mano... Vamos lá, o que o Mano ganhou como treinador? De título de relevância. Mas ele conseguiu jogar todas as competições. Só a Copa do Brasil. E treinou a seleção. Ele treinou a seleção na época que ele treinava o Corinthians. Após essa saída dele do Corinthians para a seleção, ele saiu da seleção e não ganhou mais nada de relevante. Nada. Não, ele ganhou a Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Com o Corinthians. Não, também. Pelo Cruzeiro também, 2 anos.
Mas fora isso, não ganhou mais Mas nada de assim, relevante. hoje o Renato, ó, hoje o Mano Menezes se tornou aquele treinador que vai ser o treinador da rescisão. Por exemplo, ele ganhou a rescisão do Fluminense. Aí, se tiver algum time desesperado ali pra poder cair, vai contratar o Mano. Aí ele sai em algum momento do time, vai ganhar a rescisão também. Vai ficar como técnico da rescisão. Vai ficando nesse ciclo. Sim. Então, a chegada do Renato... Pode falar. Porque pra mim, hoje, até o Renato também, os últimos anos de trabalho, o Renato fez um trabalho no Grêmio aí, nesse retorno dele que também não foi nem tão bom, assim, mas com muito mais parte do material do qual ele tinha. Hoje, pra mim, eu não vejo, assim, o Fluminense disputando, assim, nada. E eu acho que o Fluminense, ele vai só pra Flórida aí como passeio, mano. Vai dar uma visitada ali, vai ver o Mickey, vai dar um cruzeiro ali com o Pato Donald, e só, porque, pô, segundo colocado aí, acho que os únicos times que a gente tem uma esperança de passar dessa fase para as oitavas de final aí é Flamengo e olhe lá Palmeiras. Nenhum dos dois vai passar. Vai todo mundo cair nas oitavas. Até porque o Flamengo... Não, é o que eu falo de passar para as oitavas de final. Ah, para as oitavas os brasileiros passam. Os brasileiros passam para as oitavas. Mas nas oitavas vai todo mundo tomar uma porrada e vai cair. Pode ter certeza. Botafogo pegou uma pedreira. Pra questão do Renato ter chego, eu não acho válido a contratação do Renato, porque o Renato, em algum momento do Fluminense, ele já não serviu. Eu acho muito doido, o cara não serviu há alguns anos atrás, depois do nada ele resolve servir para o clube. Eu acho que ele vem fazendo trabalhos muito similares. Isso é uma grande problemática, mas talvez funcione com o Fluminense, por exemplo. O mesmo trabalho que ele fez no Grêmio, ele fez similar ao Flamengo, mesmo o Flamengo tendo um elenco muito superior. Muito mais dinheiro, muito mais organização, muito mais... E lembrando que ele falou que o ano anterior, que com o mesmo elenco, ele também ganharia tudo. Exatamente. Ele ganhou até título e tal, mas ele... E o que, cara? Ele perdeu na Libertadores, não ganhou o Campeonato Brasileiro. Isso. Tá, e acho que ele também nem ganhou o Carioca, se não estiver errado. Não lembro. E aí, o fato dele estar no Flamengo, ter feito alguns bons jogos, não ter servido ali por muito tempo, depois ele volta pro Grêmio como salvador da pátria e tudo mais, e ele chega no Fluminense como um salvador da pátria mais uma vez. Então ele virou, como você falou que o Mano virou da rescisão, o Renato acabou virando o cara da... Virou o Sassamutema. Resolver a merda que tá ali. Talvez resolver a merda que tá ali. Porque a merda do Fluminense é muito maior, cara. O Fluminense tá um time sem organização nenhuma, tem uma SAF com um preço muito abaixo do que o Fluminense poderia ser. O Fluminense foi campeão da Libertadores há 2 anos atrás. A SAF do Fluminense, o preço é ridículo. E o Fluminense não tem tanta dívida assim aí para fora, vamos dizer assim, como o Cruzeiro tinha, o Corinthians tem, o Fluminense não tem essa dívida toda. Ele tem uma dívida como qualquer clube tem. Até o Flamengo agora acho que tem dívida, mas o valor é muito pouco para pouca dívida que tem, porque o Cruzeiro foi pouco mais abaixo, mas a dívida do Cruzeiro é absurda. O Botafogo também foi 400 mil, se não estiver errado. Milhões. Milhões. É pouco também. Mas o Botafogo tinha muita dívida. O Botafogo ia falir, pô. O Botafogo ia acabar. O Botafogo não tinha nada. O Botafogo tinha R$5 e um só. Só dava pra comprar uma coxinha. O Botafogo não tinha bola. O Botafogo não tinha bola pra treino. E aí veio o Tex, comprou, pagou a dívida, sanou, organizou o Botafogo aí. Vice-brasileiro, campeão da Libertadores, com elenco agora em reformulação de novo. Virou um clube satélite, sim, mas é o que funciona. Mas assim, o Renato, se a gente for parar pra pensar, analisar os números dele, até nas passagens anteriores dele do Fluminense, ele foi bem. Ele tem um aproveitamento ali de quase 57% praticamente no Fluminense, que é um aproveitamento de qualquer clube. Se tiver esse aproveitamento, vai brigar ali pelo G4. Então assim, o Renato, até na última passagem dele pelo Fluminense, se eu não estiver errado, em 2014 ou 2013, foram 18 jogos, 9 vitórias, 4 derrotas e 5 empates, um negócio assim.
Mas aí ele saiu muito mais por problemas com os jogadores, não deu muito certo. O Fluminense na crise caiu, mas não caiu, rolou aquela parada toda no final de 2013. E no Grêmio, ele consegue o título da Libertadores, fica ali mais um tempo, sai do Grêmio, Grêmio rebaixado, traz o Grêmio de volta, ele volta para o Grêmio faz uma boa campanha em 23, sendo vice-campeão, não, foi terceiro lugar, se eu não estiver errado, no Brasileiro, o Grêmio de 23, do Luiz Soares. Acho que foi isso. E em 2024, ele acaba tendo que salvar ali o Grêmio e também esbarra também na tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. O Grêmio ficou um bom tempo até se rearrumar todo no Campeonato Brasileiro. Mas é aquilo. Acho que o Renato é um técnico que vai fazer um trabalho de arroz com feijão no Fluminense. Não vai. Eu vejo diferente de vocês. Eu não vejo ele chegando como salvador da pátria. Eu acho que ele chega só para dar um padrão de jogo que o time não tem. Cara, mas o Fluminense precisa de um salvador da pátria. E jogar. Urgente. Não, a situação não é urgente. O campeonato tá começando Não, agora. A estamos no gente início não do tá campeonato, mas o estamos na Fluminense- segunda no início do rodada. ano. Mas o Fluminense foi nessa vertente no início do campeonato, ficou com o Diniz um maior tempão e se salvou no apagar das Mas aí é luzes. diferente. Com o Diniz é diferente porque ele já estava na casa, vinha de um título de Libertadores, ganhou a Recopa no início do ano passado, então ainda teve isso tudo que fez ele permanecer um tempo mais. Agora o Renato chega para poder fazer um arroz com feijão. Agora sim, se chegar ali na 15ª rodada, o Fluminense está lá embaixo, aí, meu irmão, precisaria sim de um salvador da pátria. Então é isso, galera. Beijo Aham. no coração de vocês. Até a próxima. Fui!